Neste vídeo vamos avançar mais um pouco sobre o estudo das classes, mostrando como é que é possível criar múltiplos construtores para uma classe e, inclusive, verificar como é que nós podemos chamar a execução de um construtor a partir de um outro construtor. Já no vídeo anterior nós fizemos a introdução aos construtores de classes, isto é, o construtor da classe é uma estrutura que faz parte da classe e que é executada a partir do momento em que se faz a instanciação ou a criação de um objeto a partir dessa classe. Verificámos também já em vídeos anteriores que construtor é criado de uma forma muito semelhante a um método, mas não pode ser considerado um método, isto por uma razão simples. Um construtor não retorna nenhum valor, incluindo sequer o valor void, o valor vazio, portanto não tem esse tipo de retorno. Então, por conseguinte, um construtor terá que ter sempre o seguinte aspecto: public, sócio. E reparem que o aspecto é muito semelhante ao de um método, mas como eu tive a ocasião de referir, não retorna qualquer valor, nem sequer o valor void, isto é, o valor vazio. E reparem que há aqui uma incongruência, porque ele diz, ok, pode haver aqui um choque de interesses, porque este método é como o nome de construtor. Portanto, vamos aqui retirar o void e temos o nosso construtor. Este construtor, ao qual eu vou aqui comentar como sendo o construtor sem parâmetros, é um construtor sem parâmetros porque dentro da sua assinatura tem apenas o nome e tem depois parâmetros vazios. O que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte: system.out.println e dizer que este é o construtor sem parâmetros. Ok? Ora, obviamente o que vai acontecer, já devem perceber, é que quando eu fizer a instanciação desta classe, o construtor vai automaticamente ser disparado e vai apresentar esta saída na consola. E por conseguinte, o que eu vou fazer aqui é muito simples: sócio S é igual a new sócio. E reparem, vou ter ali o abrir e fechar parênteses, que é exatamente a mesma assinatura deste construtor. O que vai acontecer então é que quando eu executar este código, vamos ter aqui construtor sem parâmetros. Mas vamos supor que eu quero ter um outro construtor em simultâneo, mas que vai ter obrigatoriamente que ter parâmetros para que seja diferente. Então, neste caso, eu tenho aqui public sócio, mas desta feita vou colocar aqui string valor. Okay? E, portanto, poderemos lá rapidamente interpretar que este se trata de um construtor com parâmetros. E este construtor tem não parâmetros, mas sim um parâmetro apenas, que é valor. Vamos copiar daqui esta implementação e vamos colocá-la aqui e vamos dizer construtor com o parâmetro string igual, e agora vamos dizer qual é o valor. Okay? Vamos apresentar ali o valor. Ora, o que vai acontecer agora, tecnicamente, é o seguinte: como é que o nosso código vai interpretar qual o construtor a ser executado quando eu faço a instanciação da minha classe? Bom, nesta circunstância, reparem, o código continua a ser absolutamente viável e, portanto, é executado o construtor sem parâmetros, mas o próprio Java vai conseguir interpretar qual é o construtor que eu quero executar. Neste caso, ele verifica que, não existindo parâmetros dentro da assinatura aqui desta instanciação, o que vai acontecer então é que vai ser executado o construtor que não tem parâmetros. Se eu quiser executar o construtor que tem parâmetros, eu vou ter obrigatoriamente que definir um valor string dentro da assinatura da minha instância. Então, neste caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, João. E o que vai agora acontecer então é que já não vai ser executado o primeiro construtor, mas sim o segundo. Eu vou aqui executar e reparem, cá está, construtor com o parâmetro string igual a João. E qualquer que seja o valor que eu coloque aqui, Paula, vamos ter então o segundo construtor a ser executado. Existe, no entanto, a possibilidade de nós podermos fazer a instanciação sem parâmetros e executar os dois construtores em simultâneo. Como é que nós vamos fazer esta situação? Vamos utilizar a palavra-chave this. E this significa isto. E, portanto, escrito desta forma. This. Ora,
No entanto, há aqui um pequeno detalhe que é extremamente importante. Eu, para executar este construtor que tem o parâmetro, eu posso utilizar this e depois abrir parênteses e colocar aqui o valor, neste caso, João, por exemplo. Reparem, no entanto, é que eu vou ter aqui um erro. Ora, o que eu quero é que, ao instanciar este objeto, seja executado este construtor e também este, chamando o construtor que leva o parâmetro do tipo string. No entanto, há aqui um erro que é gerado e ele é gerado pelo seguinte facto. O construtor tem que, ou melhor, deve chamar em primeiro lugar qualquer uma destas questões relacionadas com o this. Vamos explicar isto desta forma, isto é mais fácil explicar com o exemplo do que explicar por palavras. Nós não podemos colocar o this a seguir a uma instrução que aqui aparece. Quando muito, se nós aqui comentarmos este código, assim já vai ser possível executar esta operação. Se nós quisermos executar este código aqui, nós vamos só ter que o trocar de posição e colocá-lo aqui em baixo. O que vai acontecer é que primeiro vai ser executado o construtor que tem parâmetro e só depois executado o código do construtor que não tem parâmetros. Vamos aqui executar duas frases, cá está, construtor com o parâmetro string igual a João e o construtor sem parâmetros. E, portanto, existe esta dinâmica, mas pode às vezes haver alguma confusão com o facto de se trocar o this dentro do construtor normal.